Ontem estive feliz. Ontem, uma das minhas maiores diversões foi ver fascista triste porque perdeu a eleição. Se você não estava na internet ontem, dia 7/7/2024, você não teve a felicidade de ver facho achando que ia comemorar e com cara de porque não conseguiu aquilo que queria. Fiquei triste. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo e na França em relação ao crescimento da extrema-direita. A gente precisa começar essa história contextualizando. Então, há um mês e pouquinho, aconteceu a eleição do Parlamento Europeu, o Parlamento da União Europeia. E com a eleição do Parlamento Europeu, o que acontece na eleição do Parlamento Europeu? Cada país faz a sua eleição interna para escolher os seus representantes no Parlamento Europeu, que vão determinar o rumo do bloco para determinados assuntos de importância geral, como, por exemplo, qual que vai ser a postura do bloco europeu em relação à questão ambiental, qual vai ser a postura do bloco europeu em relação a imigrantes, qual vai ser a postura do bloco europeu em relação a questões de cunho geral da Europa. Então, cada país tem um número determinado de cadeiras no Parlamento Europeu, e aí você tem uma eleição interna para determinar quem vão ser os representantes de cada país. E nessa eleição, aconteceu uma coisa que foi extremamente preocupante na França, que já vem que já vinha demonstrando essa tendência há um tempo, que foi a primeira vez que um partido de extrema-direita, não é um partido de centro-direita, é um partido de extrema-direita, representado por uma política chamada Le Pen, ganhou essa eleição para o Parlamento Europeu. Então foi uma demonstração de força da direita, dessa extrema-direita, dentro da França, ao ocupar mais cadeiras do que antes e ao dominar as cadeiras no Parlamento Europeu, do ponto de vista francês, é claro. Isso gerou uma preocupação externa, porque isso vai influenciar políticas da Europa que, aparentemente, o povo europeu gosta dessas políticas de proteção ambiental e toda essa discussão, mas também gerou uma preocupação externa, então, e gerou uma preocupação interna, porque o governo francês começou a ficar preocupado, porque daqui a 2 anos tem eleição de presidente, e esse crescimento da extrema-direita poderia resultar na eleição de candidatos de extrema-direita e principalmente de um presidente de extrema-direita. A gente precisa lembrar que na França nós temos o presidente, que é o Macron, e temos um primeiro-ministro. Então é um presidencialismo que tem um parlamento forte, que tem um primeiro-ministro. Então qual que é a lógica? Você tem esse presidente vai tentar eleger pessoas para o parlamento interno para ter maioria, e ao ter maioria, esse presidente consegue ter um primeiro-ministro que concorda com ele, e tendo um primeiro-ministro que concorda com ele, a governança do país fica mais fácil. A resposta do presidente Macron a essa eleição da extrema-direita no Parlamento Europeu foi dissolver o parlamento interno, que é um movimento que é comum em determinados tipos de democracia. Então, na verdade, o que ele faz é chamar eleições. Ele fala assim, olha, gente, aparentemente o povo não está concordando com o parlamento como a gente tem hoje, vamos desmontar o parlamento francês, chamar eleições e vamos ver o que acontece. Vamos ver a resposta do povo, se a resposta do povo é uma resposta parecida com o que aconteceu nas eleições para o Parlamento Europeu. Existiu uma série de discussões do porquê ele fez isso. Ele meio que deu um all-in. Ele falou, vamos lá, vamos pro pau antes da eleição para presidente para ver o que vai acontecer. E aí você tem diferentes analistas políticos dizendo diferentes coisas. A primeira coisa que os analíticos políticos fazem é que eles falam assim, tá bom, agora ele vai conseguir chamar o povo para votar, porque o povo vai mostrar para a extrema-direita que não é isso que eles querem para a França. Então teve essa interpretação. Teve uma outra interpretação que foi, ele vai chamar o povo para votar, o povo vai eleger um parlamento de direita, vai ter um primeiro-ministro de direita que não vai conseguir resolver os problemas em 2 anos, e eu ganho capital político para brigar pela eleição daqui a 2 anos.
E teve gente que diz que ele era maluco, que ele deu um all-in no momento em que ele estava frágil politicamente, que ele não deveria fazer isso, tá? Então, dada essa contextualização, o que a gente teve nas 2 últimas semanas foi essa eleição para o parlamento francês para determinar qual que era o rumo da política francesa até a próxima eleição para presidente. Uma outra informação importante dessa posição do Macron é que depois de dissolver o parlamento e eleger um parlamento novo, ele não poderia fazer isso por mais um ano. Então, se o parlamento fosse majoritariamente de extrema-direita, eles iam colocar um primeiro-ministro, inclusive que é um cara de 28 anos, que tem pouquíssima experiência política, e esse cara ia ficar lá por pelo menos um ano. Se desse tudo certo, provavelmente eles continuariam. Se desse tudo errado, se ele não conseguisse fazer a França ter os resultados que os franceses esperam, o Macron teria a possibilidade de dissolver o parlamento de novo daqui a um ano e começar o processo democrático todo novamente, lembrando que a eleição para presidente é mais ou menos daqui a 2 anos. Essa eleição para o parlamento também é dividida em 2 turnos e o primeiro turno apavorou tanto os franceses quanto o resto do mundo. Então, quando o primeiro turno da eleição para essas cadeiras acabou, a extrema-direita estava muito na frente. Ela estava com acho que mais de 30% dos votos nesse primeiro turno. Então, o que começou a se projetar, o que começou a aparecer é que não só a extrema-direita ganharia a eleição, como teria maioria, só ela, para eleger o primeiro-ministro, tá? E isso começou a preocupar as pessoas. Então, dados aqueles cenários, a gente tinha o cenário da esquerda se levantar contra a direita, tinha o cenário, e a gente tá falando do povo votando na esquerda para se levantar contra a direita, tinha o cenário da direita ser eleita e isso ser uma aposta do Macron, porque isso não ia dar certo a longo prazo e ele ia continuar um bom candidato para eleição. E tinha o cenário dele, puta, fudeu, ele deu all-in, os caras vão ganhar, e aí eles vão ganhar para presidente, e isso era uma preocupação muito grande. Quando a extrema-direita ganhou o primeiro turno, o que aconteceu na França foi uma mobilização. Uma mobilização em que sentido? Uma mobilização da população e principalmente de celebridades na França que começaram a apontar que isso estava errado. Então, só dando um exemplo, o melhor jogador da França hoje é o Mbappé, e ele foi lá falando, gente, não dá para esse povo dominar a França. Lembrando que o melhor jogador do Brasil é amigo do Bolsonaro. Mas o que você teve foi um movimento popular dizendo não para essa extrema-direita. Então é isso que começou a aparecer na França que a gente não tinha visto com tanta força antes. A segunda coisa que aconteceu foi que os diferentes partidos de esquerda fizeram uma coalizão e começaram a se fortalecer como coalizão, tá? Se vocês quiserem ver, só pra gente não falar do Mbappé, se vocês quiserem ver um discurso de uma pessoa, fez um discurso que é absurdo e que eu, corintiano, fiquei com inveja de um jogador do São Paulo, foi o Raí discursando na França. Foi o Raí na França falando pro povo francês que ele tinha que se posicionar contra a extrema-direita. Lembrando que a extrema-direita é xenofóbica, racista, homofóbica, ela é tudo aquilo que a gente conhece de extrema-direita aqui no Brasil. Aconteceu o segundo turno ontem e o mundo e a França foi surpreendida. Porque não só o partido de extrema-direita não ganhou as cadeiras que eles esperavam, e aqui é importante a gente lembrar que eles ganharam mais cadeiras do que na eleição anterior. Na anterior é ótimo, na eleição anterior. Então eles cresceram no parlamento, mas eles não conseguiram maioria. E não só não conseguiram maioria, como eles ficaram em terceiro. E o que é mais surpreendente é que essa coalizão de esquerda é a que conseguiu o maior número de cadeiras, certo? Mas tem uma coisa importante para quem está assistindo entender, é que nenhuma dos 3 primeiros lugares, a esquerda, a centro-direita do Macron ou a extrema-direita, conseguiram o número de cadeiras necessários para votar sozinho num primeiro-ministro. Então o que a gente tem de cenário hoje é o seguinte: ninguém sabe direito o que vai acontecer na França. O primeiro-ministro francês ontem, que era o primeiro-ministro que estava eleito, ele apresentou uma carta de demissão para o Macron hoje, ao mesmo tempo em que os partidos de esquerda que ganharam a eleição estavam falando, beleza, agora você tem que conversar com a gente é maioria,
A gente tem a pauta, o primeiro-ministro tem que ser nosso. Só que o que o Macron fez hoje foi falar, não, eu não aceito a sua carta de demissão, você continua primeiro-ministro porque a gente precisa de estabilidade. Coisas que a gente precisa lembrar. Para trocar o primeiro-ministro ou para governar a França, você precisa ter essa maioria para escolher o primeiro-ministro. Então a gente precisa saber o seguinte, quem o partido do Macron vai chamar para conversar para formar a maioria. Porque pro Macron, que é de centro-direita, ele usa um negócio que a gente sabe que é furada, que é a teoria da ferradura. A gente sabe que teoria da ferradura é mentira. Então ele falou assim, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, centro. E o que a gente sabe é que centro é direita. Ainda mais o Macron, que é de centro-direita. Então tá uma discussão muito séria, muito importante, para ver para que lado o Macron vai, com quem ele vai negociar. Existe uma tendência dele negociar com a esquerda hoje. Só que, por exemplo, a esquerda quer que coisas mudem. A esquerda quer que a reforma da Previdência que o Macron fez seja destruída. A esquerda quer que a França mude sua postura em relação à Palestina. A esquerda quer que a França mude a sua postura em relação a imigrantes. E aí tem um outro fator importante, é que mesmo essa esquerda, ela não é unida. Então também existe a possibilidade dessa esquerda se fragmentar para montar o governo com o Macron. Então a gente está nesse momento meio nebuloso de entender o que vai acontecer com a França. Por que entender a França é importante pra gente, Emílio? Cacete, a gente tá no Brasil, do que você tá falando? Tem duas coisas importantes. O primeiro é, a França é o segundo país mais importante da União Europeia, só atrás da Alemanha. E quer a gente queira, quer a gente não, a França e a União Europeia têm uma importância global, inclusive em relação ao Brasil, que é extremamente relevante. A segunda coisa que é um termômetro é o crescimento da extrema-direita, que precisa ser combatido em todos os lugares. Seja na França, seja em Zimbábue, seja no Brasil, seja onde quer que a gente esteja falando. Lembrando que quando eu estou falando de extrema-direita, eu não estou falando só de liberalismo econômico, eu estou falando de racismo, eu estou falando de xenofobia, estou falando de homofobia, estou falando dos caras que falam que é mimimi, estou falando de presidente que mata a gente, estou falando de presidente que vê o povo passando fome, igual está acontecendo na Argentina, mas está comemorando que a economia está melhorando. Então é isso que a gente está combatendo. E a França é um termômetro para isso. O que vai acontecer na França é um grande ponto de interrogação. Existe, por exemplo, a possibilidade de você formar um governo técnico apartidário para manter a França funcionando por um ano, ou seja, nada vai acontecer, nenhuma lei vai ser aprovada para bater esse um ano e o Macron abrir eleição de novo, dissolver o parlamento de novo e abrir eleição de novo. É uma possibilidade técnica. Eu não estou fazendo avaliação do que pode acontecer. Aqui eu só estou apresentando para vocês as possibilidades que podem acontecer. Então, o partido de centro-direita pode se unir à esquerda que ganhou a eleição para escolher um novo primeiro-ministro ou até para manter o que está aí agora. E a mesma coisa pode acontecer, e aqui a gente está falando de esquerda, tá? Porque essa esquerda é diversa. Você tem extrema esquerda, você tem esquerda radical e você também tem uma esquerda mais ao centro nesse conjunto que a gente está chamando de esquerda. Ou você também pode ter o Macron se juntando à extrema-direita, e aí o RN, que é o partido, é só extrema-direita, e aí esses caras eles podem estabelecer um governo que estão ali. Tá bom? Então, traçando toda a história e chegando nesse cenário, a gente precisa entender dentro disso qual vai ser a postura do Macron, e principalmente dos partidos de esquerda, para tentar fazer esse governo conciliatório que precisa acontecer quando você não tem maioria no Congresso. Uma coisa importante é que essa não maioria é muito comum em vários lugares do mundo, mas na França não é. Então é meio que uma novidade para ver o que vai acontecer. O que é legal dessa história é que o povo francês deu uma resposta para a extrema-direita. O povo francês foi lá e falou que não querem eles no governo. Mas a gente precisa lembrar que a gente fez a mesma coisa há 2 anos, mas que metade dos brasileiros ainda queria um governo de extrema-direita. Então a luta é diária e constante. É por isso que a gente está aqui, é por isso que vocês têm que contribuir para a luta na casa de vocês, para que a gente impeça que o fascismo cresça no Brasil e no mundo, tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Lembrem, tá?
É tudo que eu estudei, tudo que eu li, mas eu recomendo fortemente que vocês escutem o Xadrez Verbal para escutar gente que sabe com profundidade isso que eu passei só na superfície. Até a próxima. Tchau.